Algumas vezes na vida, nós temos algum tipo de dificuldade e nós nos sentimos, muitas vezes, até inúteis. Estava observando aqui o cântico que foi cantado aqui, onde tem uma frase que diz: eu não tinha valor nenhum, mas tudo Ele pagou por mim. Isso é uma verdade, queridos. Nós não tínhamos valor nenhum. E Deus, através de Jesus, pagou o preço por nós. Por isso é que nós estamos alegres, porque houve uma mudança na nossa vida. Mas muitas vezes parece que o nosso trabalho não rende e que nada dá certo. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Não dá certo nada. E isso pode nos levar a um ponto emocional muito baixo. Baixíssimo mesmo, chegando ao ponto da depressão. E aí surgem muitas indagações. Por que é que eu não consigo? Dá certo para todo mundo. Eu sou o único que passa por essa dificuldade. Não acontecem essas coisas? Tudo está contra mim. Muitas vezes nós falamos isso. Por que tantas portas fechadas para mim e para outros elas se abrem? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. E nós, queridos, temos que levar em conta que essas indagações, elas procedem de uma fonte que quer tirar a nossa alegria. Nós chegamos a pensar: olha, eu nasci para ser um perdedor, um grande João Ninguém. Eu sou o maior nada que Deus já criou. Não é isso? Mas é assim lá no passado, quando não tínhamos Jesus. Mas quando nós lemos a Bíblia, queridos, as coisas mudam. E eu quero trabalhar esse assunto hoje com esse título: menos do que nada. Menos do que nada. E quando nós lemos então a Bíblia, nós achamos muitos textos que nos garantem vitória. Mas aqui tem um que dá amparo a esse título. Lá em Isaías 41, 24, diz assim: eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem escolhe você. Quando nós lemos o capítulo inteiro desse texto, que está aí em Isaías 41, nós vemos então que esse texto está falando contra a idolatria e contra as más obras. Mas também não deixa de ser uma palavra motivacional, uma palavra de incentivo para nós não ficarmos no lugar aonde estamos. E no Novo Testamento, então, nós já temos a graça vinda de Jesus. E Pedro, ele nos dá o entendimento da presença de Jesus em nós. Quando ele diz assim: vós, sim, que antes eram menos do que nada, antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam
a sua misericórdia. Quem é que já recebeu a misericórdia de Deus? Dê um sinal assim com a mão e vamos aplaudir Jesus que nos deu esta vitória. Aleluia! A Bíblia, aqui nesse texto e tantos outros, nos fala da confiança em Deus para obtermos as mudanças que nós precisamos, seja em que área for. Há necessidade de confiança em Deus. Isso nos leva a entender que houve, então, prosperidade. Amados, vejam bem, se eu já fui menos do que nada, e agora eu sou apenas nada, eu devo estar subindo na vida, né? Antes eu era menos do que nada, agora sou nada. Na terça-feira, no Tadel, a Lisiane trouxe uma palavra muito profunda e uma das coisas que ela citou é que nós, cada um de nós, somos campeões, somos vencedores. Por quê? Entre milhões de espermatozoides, nós chegamos lá. Então aí somos vencedores. Vencemos uma corrida, uma batalha, uma luta. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós nos tornamos mais do que vencedores. Nós nos tornamos mais do que vencedores. Que coisa fantástica, né? Então veja bem, isso nos tem que dar alento e segurança, porque todos os seguidores de Jesus têm esse privilégio. E nós precisamos entender que quando nós estamos firmes na caminhada, nessa busca de uma maturidade espiritual, nós enfrentaremos lutas em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos enfrentar lutas. Altos e baixos, eles são necessários. Para quê? Para desenvolver o nosso amadurecimento. Há diferenças de pessoa para pessoa, porque, de acordo com a sua velocidade de caminhada espiritual, as mudanças vão acontecer mais cedo ou mais tarde. E as provações que vão surgindo no dia a dia, elas são um subproduto da nossa fé em Deus, para que haja em mim crescimento. Nós não podemos estar focados no nosso problema, nós não podemos estar focados em nós, mas o nosso foco tem que ser direcionado para Deus. E a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus, cujo foco é a fé, ela é tão vital que se não houvesse fé, não haveria vida cristã. Eu tenho falado essas coisas para que nós entendamos e passemos a levar muito a sério essas coisas para alcançar vitória. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é a fé que nos faz crer em Deus. Assim, o potencial que há em Deus, através do Espírito Santo, ele nos favorece a alcançar grandes coisas. Por menores que sejam para outros, para nós são grandes, porque nós as buscamos, nós lutamos para isso. E quanto mais nós nos aproximarmos de Deus em oração, busca, humildade, sinceridade, com total desprendimento, sem interesse pessoal, nós sentimos então mais e mais a presença de Deus na nossa vida. Mas também tem o lado de Deus.
porque Ele conhece as nossas limitações. Sabe que nós somos fracos, que nós somos simplesmente pó, que nós somos pecadores, miseráveis e depravados. Isso é o que nós éramos e alguns de nós ainda continuamos, enquanto nós não deixarmos essa corrida rumo à misericórdia de Deus transformar a nossa vida. Então, Ele nos regenera, Ele nos converte, nos santifica através da ação do Espírito Santo e capacita cada um de nós a sermos ferramentas úteis nas suas mãos, nas mãos de Deus. Porque, olha bem uma coisa, quando você, talvez aqui bem poucos tenham, que já trabalhou com uma enxada na roça, ou até no quintal de casa, aqui mesmo na cidade. Então você pega a enxada, vai lá, carpe tudo direitinho, passa o rastel, junta aquela sujeira, coloca no lixo, fica tudo muito lindo. E aquela honra toda vai para a enxada e para o rastelo? Não. Para quem que vai? Para você que realizou. Assim também, queridos, quando você e eu nos colocarmos debaixo da mão de Deus para Ele trabalhar a nossa vida como ferramenta útil nas mãos dEle, a honra também será para Ele e não para nós. E há muitos textos que falam, então, dessa fé que nós devemos ter de acreditar e deixar a honra para o Senhor. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no primeiro versículo do capítulo 11, ele diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. A fé é algo muito sério e muito importante, porque fala de certeza. Certeza é quando eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da existência de Deus, daquilo que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. Então é uma certeza, é uma fé inabalável. E convicção é a certeza adquirida e praticada. Então é a prática da vida cristã. Não é uma ideia abstrata, mas é uma realidade concreta que nós temos. Queridos, a nossa confiança em Jesus não é suposição. Não, eu vou tentar ver se vai dar certo. Mas é uma prova tangível. E é esta a prova da minha fé. É esta a prova da sua fé. Vamos ver algumas considerações a respeito de fé. A primeira, fé é a segurança. É a segurança da existência de Deus e da realidade das suas promessas na nossa vida. Da realidade das suas promessas em nós. Quando você não tem essa segurança, é porque você não tem fé. Quando você não tem fé, não vão acontecer os milagres das promessas que estão no livro sagrado para você ou para qualquer pessoa que duvide. Segundo aspecto, fé é a confiança da realidade da existência de Deus. É a confiança da realidade das suas promessas para nós. Por quê? Porque a Bíblia não mente. A palavra de Deus não mente. Tudo aquilo que nós quisermos alcançar, que está dentro da Bíblia, se nós confiarmos, acontecerá. Outro aspecto, a fé é um título. É um título.
é um documento de alguma coisa que eu não posso ver. É um documento de alguma coisa que não posso ver, mas é um direito reconhecido pela sua promessa. É um direito de posse. Então você se apodera desse título. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu recebi Cristo na minha vida como Salvador. Então, é um título. Fé é a convicção da realidade de Deus. E Ele é uma realidade completa, pronta, permanente, infinita. Eu não preciso buscar em mais ninguém nenhuma evidência além da fé absoluta que eu tenho no Senhor nosso Deus. Amém? Agora, cuidado. Existem os ladrões da fé. Ladrão da fé, a começar pelo inimigo número 1. Continuamente, ele envia o seu exército, que é poderoso, que é numeroso, que é astucioso, para poder atingir a nossa mente, a fim de poder impedir a nossa prosperidade espiritual. Não pense você que pelo seu alto grau cultural, pelo seu alto poder aquisitivo, pelo seu alto poder dentro da autoridade municipal, estadual, federal, que você estará imune. Todos nós estamos sujeitos a esses ataques. O salmista não é diferente. Veja aí, Salmo 25, versículo 17 e 19. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Com que fúria me odeia. Então, queridos, como eu falei, ninguém está livre. E uma das coisas que hoje está muito na moda, que o inimigo tem alcançado êxito, é o espírito de depressão. Desapontamento, falta de ânimo, que pode levar até o desespero, perder a esperança, sentimento de derrota, e entra naquelas perguntas que eu já citei no começo. Muitos homens, muitas mulheres já sentiram isso, já passaram por isso, mas também dentro da história da igreja e dentro da Bíblia nós vamos encontrar muitos casos mesmo. Martim Lutero, um grande homem da Idade Média, uma vez ele escreveu: estive próximo aos portões da morte e do inferno. Martim Lutero, estive próximo dos portões da morte e do inferno. Estava totalmente perdido, abalado e desesperado, mas Cristo me socorreu. Então, queridos, não é privilégio de hoje, do século 21, não é do nosso tempo, essa perseguição que o inimigo faz trabalhando na nossa mente. Até Moisés também, o grande líder do povo hebreu, uma posição invejável, né? Deus levou ele a abrir o Mar Vermelho. Deus fez brotar a água da rocha. Deus fez cair o maná todas as manhãs para que não faltasse o alimento.
Mas olha o que aconteceu. Lá em Números, ele estava tão desesperado e tão pressionado pelos liderados que ele chegou a dizer: eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Queridos, quando nós somos pressionados, quando surgem as grandes dificuldades, acaba tendo esse desespero que nem aconteceu com Moisés. Mas Deus não estava surdo ao clamor de Moisés. E ele agiu em seu socorro. Se ele agiu em favor de Moisés, ele certamente nos ouvirá também hoje, com os nossos problemas e as nossas dificuldades. Mas não para por aí. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 26, 38. Minha alma está muito triste e bastante aflita. Estou quase morrendo de tristeza. A minha alma está triste até a morte. Até Jesus, então. Quanto mais eu, quanto mais você, nós que estamos aqui. E hoje há muito aprofundamento nos estudos da psicologia e diz que o pensamento negativo é uma das raízes de muitos males, principalmente a depressão. Tem muitas pessoas que têm um baú cheio de coisas fracassadas no passado, de coisas que deram errado, de problemas que tiveram, dores, mágoas, ataques, está tudo guardado lá no baú. E de vez em quando vai lá, abre a porta do baú e dá uma olhada, e aí o seu espírito fica deprimido, fica triste, fica pressionado. Mas aqueles que têm alegria da presença de Jesus e que pegaram este baú das inutilidades e deixaram nas mãos de Deus para Ele lançar nas profundezas dos mares, tem alegria, tem paz. É muito melhor estar relembrando coisas boas que aconteceram na nossa vida. É muito melhor, queridos. Então, o pensamento negativo pode tornar a nossa maior dor de cabeça. Para que eu fico, então, duvidando e tendo pensamentos negativos, se eles são o principal conteúdo das preocupações excessivas, né? E aí, quando nós ficamos ruminando as coisas erradas do passado, a nossa mente é levada a pensar que nós somos um projeto que não deu certo. Volto a dizer, ninguém está imune a esse tipo de pensamento. Mas nós podemos nos precaver. Se nós temos Jesus na nossa vida, temos o Espírito Santo agindo em nós, as coisas podem ser diferentes. Salmista também, em 42, 5, ele diz assim: por que estás abatida, minha alma? Por que estás perturbada dentro de mim? E aí ele dá a resposta: espera em Deus. Confie em Deus, pois ainda lhe darei graças pelo auxílio da sua presença. O auxílio da presença de Deus em nós é que vai determinar a nossa vitória. É bem provável que aqui
tenha muitas pessoas com problemas. E, aliás, se eu perguntar quem não tem, é provável que nem eu vá levantar a mão, né? Porque hoje vivemos dias difíceis. Mas, é claro, a igreja sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas tem muitas pessoas que seguem esse pensamento errado, essas coisas negativas na sua vida. E nós não podemos seguir os nossos pensamentos negativos. Então, logo eu preciso do quê? Mudanças. Eu preciso de mudanças. Se a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, eu tenho que crer nisso. Paulo também diz, olha, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Fala de continuidade em busca de coisas melhores, de dias melhores. Então, é mudanças. Quando nós pensamos nessas coisas, a primeira coisa a fazer é tomar uma decisão. A decisão é seguida pela atitude. E essa atitude de mudanças, ela vai anular o mal inicial do pensamento negativo, do pensamento pessimista, derrotista, ânsia, depressão, que qualquer um possa ter, passa então a ser equilibrados na sua vida. E aqueles que perseveram, certamente alcançarão vida vitoriosa. Eu não estou falando aqui hoje de prosperidade financeira, em busca de bens, em busca de propriedades, terras, carro, casa nova do ano, etc. Não. Eu estou falando de vida, de paz na mente e no nosso coração, queridos. Agora, tem muita gente triste mesmo, que se deixa abater por fofocas, coisas negativas que aparecem assim nas redes sociais, fica fraco, fica desanimado, mas também não faz nada para que esse quadro mude. Mas a partir do momento que eu sei que há uma saída para mim, em Deus, em Jesus, pela ação do Espírito Santo, a melhor maneira que há é me envolver com as coisas de Deus. A melhor coisa que tem é me envolver com as atividades que a igreja oferece. Nós temos aqui os voluntários. Eu fico reparando essa juventude toda trabalhando aí. E tem muita gente aqui capacitada e que não teve a ousadia de se inscrever. É uma forma. Temos as células, temos o discipulado, temos o pessoal do Ministério Infantil, que trabalham com crianças, é claro. Temos o louvor, uma bênção. Temos teatro, temos a Escola Manancial, temos o TLC, temos o curso para casais, que logo em agosto nós teremos outro, não é isso, queridos? Então nós temos muito, temos o Ministério de Intercessão, temos a Torre de Oração, todas as madrugadas às 5h30, tanta coisa para se envolver. Só não se envolve quem não quer. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, da nossa família. Eu tenho experiência própria nisso. Não foi uma vez só. E o salmista, ele volta a falar aqui a respeito disso. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. O Senhor cuida de todos que o amam. Aquele que ama faz alguma coisa pela pessoa amada.
A pessoa não fica inerte, despreocupada, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E fazer alguma coisa para Deus vai nos manter alegres, radiantes e felizes. A minha felicidade, ela está em muitas pequenas coisas que Deus me dá. Todas. Mas eu tenho que dar a minha contrapartida. Eu tenho que crer. Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar. Se eu ficar acomodado, queridos, não vai resolver. Eu vi o pessoal que participou, tanto os encontristas quanto os encontreiros. E vou dizer mais. Os encontreiros, que são aqueles que trabalham, voltaram mais impactados ainda do que os encontristas. Fiquei impressionado com isso. É a obra de Deus mudando vidas. É a obra de Deus alcançando famílias. É a obra de Deus dando alegria. Então, ser útil na obra de Deus é muito maior do que qualquer bem. Tanta gente, milionário, rico, poderoso. Temos visto aí pessoas com malas, caixas de dinheiro, está com a vida toda enrolada. Não adianta, queridos. O que precisa é Jesus, aqui, no nosso coração. Isso que precisa. E você é muito mais do que os seus pensamentos. Então, se eu sou mais do que os meus pensamentos, vamos usar os pensamentos e os sonhos como ferramenta para organizar a nossa vida. Mudar a alegria, mudar para a alegria, a tristeza que possa haver em nós. Provérbios 15, 13, também fala assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então deixa o seu rosto formoso, aformoseado, né, como diz também em outras traduções. Quando nós temos a confiança em Deus, vai acontecer isso. Aqui mesmo, nesse auditório, tem várias pessoas que eu já ouvi dizer. Quando eu chego no tal lugar, ou lá no tal lugar, as pessoas dizem: há uma coisa diferente em você. Você é cristão? Você é evangélico? Por quê? Porque a alegria do Senhor transparece no nosso semblante. Amém? Isaías 26, 3 e 4 diz assim: o Senhor dará uma paz perfeita a todos aqueles que confiam nele, aos que concentram os seus pensamentos nele. Como eu posso ter pensamentos em Deus se eu estou dando valor, dando ibope a uma caixa de coisas erradas da minha vida passada? Como eu posso crer num Deus santo se a minha vida está envolvida com o pecado, com a ganância, com tanta coisa errada que acontece no mundo? Confiem para sempre no Senhor, porque no Senhor Deus vocês encontrarão a força que nunca se acaba. A força que nunca se acaba. Então, essa força de Deus, queridos, nós encontramos sempre aonde? Na sua maravilhosa graça, e está garantida na sua palavra e no agir
do Espírito Santo. Mas não esquece de uma coisa, que você é quem vai dar autoridade ao Espírito Santo para agir na sua vida. Não é automático, não. Deus não é invasor. Ele te dá a oportunidade, mas você que tem que decidir. Também aqui em Provérbios 17, 22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Coração alegre serve de bom remédio. Por isso que tem muita gente que fala assim: aquieta teu coração, né? Acalma teu coração. E é verdade. Quando nós temos o coração alegre, ele serve de remédio. E eu estava lendo também uma pesquisa, e tem alguns aspectos que nos ajudam a alcançar a alegria e benefícios que essa alegria traz. Então, o riso traz benefício para o corpo e para a nossa alma também. Reduz a tensão que os problemas causam em nós. Eu tenho autoridade de falar de riso, porque eu gosto de rir. Então, eu fico lendo aqui e acho interessante. Relaxa os nervos, dando mais suavidade. Era tudo que eu precisava. Descendente de italiano, gaúcho, militar, Deus o livre. Só a misericórdia de Deus. Né, Dalla Vecchia? Né? Deus sabe dessas coisas, né? Relaxa os nervos, dando mais suavidade. Limpa a mente de mágoas e ressentimentos. Não adianta eu guardar coisas, ressentimentos, tristezas. Produz bem-estar, satisfação pessoal e contentamento. Combate a melancolia. Pode ver que todas essas coisas acontecem na vida de quem está deprimido. Por que então não mudar? Por que não sorrir? Ajuda a combater a tristeza, a timidez e a depressão. Vamos ver o último versículo que eu separei aqui. Mas o caminho do homem que obedece a Deus é bom. Deus mesmo torna o caminho fácil e reto para quem obedecer a Ele. Amém? Vamos aplaudir Jesus?